Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez com um cenário diferente, né, amados? Mas glória a Deus por tudo isso. Ainda bem que Deus está no comando de todas as coisas. Meus irmãos, hoje nós vamos dar uma sequência da palavra de ontem. Pois ontem, dentre a palavra em geral, fez uma correlação a Tiago, onde diz que bem-aventurado aqueles que com perseverança eles buscam, esperam e são aprovados, porque estes herdarão a coroa da vida. Hoje, meus irmãos, Naum é chamado como um pequeno profeta, não porque ele seja menor ou maior do que o outro, que a própria Bíblia não faz acepção assim, mas quer dizer que foram poucas passagens, pouca atuação. No capítulo 1 de Naum, no verso 3, na parte B, a palavra maravilhosa do Senhor nos contempla, dizendo exatamente assim, que o Senhor nosso Deus, Ele encontra os seus caminhos em meio a tormentas e às tempestades. E na sequência ele diz, porque as nuvens, ou seja, o céu, o que está abaixo do céu e muito acima de nós estão, essas nuvens são pó para os pés dele. Ou seja, o poder dele é tão grande, tão absurdo, que ele está sobre todas essas coisas, sobre a tempestade, sobre os caminhos tortuosos, porque às vezes nós passamos por isso. E, meus irmãos, eu e vocês não devemos nunca desanimar por passar por caminhos que tem que usar de perseverança e que eles propriamente pode ser considerado tortuoso ou em suas tempestades. Porque assim como ontem, os bem-aventurados serão a luz do mundo, serão aprovados em meio a essa perseverança, para que eu e vocês, ou aqueles que Deus tem plano, receba a coroa da vida. Pois, irmãos, esta é a mensagem dessa manhã. Então, que eu e vocês tenhamos firmeza em tudo que fazemos, em tudo que passamos, porque com certeza o Senhor vai dar o resultado positivo, nos dando a paz que excede todo entendimento, mas entendendo que Deus, Ele afirma que Ele disciplina os seus. E se Ele não disciplinasse, se Ele não forjasse, esses seriam bastardos, ou seja, não seriam filhos. Então, irmãos, a mensagem que começou desde ontem e trouxe para hoje, neste entendimento. Então vamos frisar que o Senhor nosso Deus, Ele faz os seus caminhos em meio a caminhos tortuosos e tempestades, porque as nuvens são pó para os seus pés. Então, a fé que temos que ter, a esperança que temos que ter, ela tem que ser maior do que esses caminhos tortuosos, onde a gente chega nesses caminhos, e muito maior do que as tempestades, para que eu e vocês possamos de fato entender o processo, ser forjado e o Senhor dizer assim, está aprovado. Meu filho Marcos está aprovado. Meu filho João está aprovado. Minha filha Maria está aprovado. Então, estando aprovado, com esse caráter forjado, aí com certeza o Senhor fala assim, agora sim, ele vai ter a paz que excede todo entendimento, ele vai ter o galardão, que são as recompensas do Senhor para conosco, ele vai ter a graça derramada, que é o favor imerecido dele para conosco,
Mas, irmãos, mais uma vez eu friso, que dessa vez eu quero fazer diferente. Eu quero orar no final. Mais uma vez eu friso para vocês que ser crente não significa ter paz continuamente. Porque a paz, na verdade, é algo que excede todo entendimento. É a gente ter a paz, sim, nas tribulações, nas aflições, nas perseguições, nas injustiças, em momentos difíceis que a vida nos traz, às vezes. Eu afirmo a vocês também uma coisa: o Senhor nosso Deus, Ele é poderoso demais ao ponto de entender que a soberba, a prepotência, a arrogância, ela bate a porta da humanidade e ele tem momentos que ele precisa permitir algumas dificuldades, alguns desertos, para que eu e vocês, ou aqueles os quais ele tem alvo aqui nessa terra para alcançar, para garantir a salvação e, na verdade, usar também para que leve a boa nova dele aos necessitados. Ele às vezes dá um aperto, porque às vezes nós temos uma predisposição, mais uma vez dizendo sobre isso, é direção do Espírito Santo, mais uma vez dizendo sobre isso, que temos a predisposição a sermos arrogantes, prepotentes, a acharmos que nós sozinhos damos conta de conduzir nossas vidas. Nós sozinhos, meus irmãos, não sabíamos como o caminho de respirar este ar, muito menos comprar um ar para respirarmos, para termos a vida. Ao contrário disso, o Senhor nosso Deus nos dá isso gratuitamente, nos dá o milagre da vida a cada dia, porque poderíamos ser consumados a qualquer momento, mas Ele não. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Deus é poderoso. E aquelas nuvens que estão ali no céu são pó para os pés dele. Então creia que o Senhor nosso Deus vai te tirar. Eu não sei qual que é a dificuldade que você está tendo hoje, eu sei das minhas, mas que seja na área de saúde, que seja na área financeira, que seja um familiar com problemas emocionais, que seja um alvo que você tem dentro da sua família, um desejo que eles busquem o Senhor nosso Deus verdadeiramente, para que o Senhor também faça os melhores caminhos na vida deles, mas sem estarmos aprisionados, achar que somos o salvador dessa família ou deste caso que supostamente pode estar acontecendo comigo e com vocês. Então vamos manter firmes, levando a palavra do Senhor adiante, levando que Ele, lá de cima, Ele vê os caminhos tortuosos e as tempestades aqui, e Ele pode verdadeiramente cessá-las. Ele pode encontrar os caminhos dele em meio a tudo isso, a tantas tormentas, as tempestades e os problemas aqui nessa terra. Pois a Bíblia afirma que tudo está no controle dele, todas as coisas estão no controle dele, até os governos, poderes, tudo. Então, o que precisamos fazer é verdadeiramente crer neste Deus e esperar que o meu caminho e o caminho de vocês sejam endireitados, que as nossas veredas sejam endireitadas e que estamos no caminho certo de estar no propósito dele, não vivendo sentimentos que nos travam, sentimentos que eu digo no geral sobre mágoa, ressentimentos, rancores, e que a gente não avance no plano dele, pois ele deixou um modelo de oração chamado Pai Nosso por aí, e eu quero fechar com isso, com essa oração,
para vocês entenderem que tudo tem esse caminho aqui ministrado. Olha bem o que falamos ao Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas ou dívidas, ou assim como nós temos perdoado a quem tem nos ofendidos, ou os nossos devedores, depende da versão. E assim como nós temos perdoado aqueles que têm ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, quando a gente fala que não é para viver sentimentos, é meio como se fosse o final desse modelo de oração que vivemos orando por aí. Quando a gente fala que está perdoando o próximo, quando a gente fala que depois ainda pede para ele para não deixá-los cair em tentação e livrá-los do mal. Isso é viver o propósito de Deus. Isso é entender que o nosso Pai, ele está no céu. E santificado é o nome dele, não o nosso. E que seja feita a vontade dele, tanto na terra quanto no céu, lá onde as nuvens são pó nos pés dele. Então, verdadeiramente, meus irmãos, que possamos orar exatamente, ou fazer nossas vidas exatamente, fazer com os nossos caminhos exatamente como nós oramos a Ele. Não adianta orar, porque isso sim é hipocrisia. Quando a gente fala que seja feita a vontade dEle e depois a gente fica aqui cheio de problemas quando não faz, quando não acontece conforme a nossa vontade. Então essa é a mensagem de hoje. E agora sim eu quero orar, porque a oração do Pai Nosso, ela é só um modelo, não é para ser repetido em vãs repetições, assim como diz no versículo anterior a essa oração, lá em Mateus 6. Querido Deus, em nome de Jesus, te rendemos graça nessa manhã. Pai querido, me visite a cada um dos meus irmãos, para que possamos entender de fato como ser o teu filho e afirmar que o Senhor é o nosso Pai que estás no céu. Como entender que santificado é o Senhor e não nós? Como entender que é para ser feita a sua vontade e não a nossa? Como entender que a gente tem que perdoar o próximo, assim como para que o Senhor nos perdoe? Como entender quando a gente intercede pelo próximo ou por nós mesmos na lei da semeadura, para que nos livre do mal e depois deixar um amém ao Senhor verdadeiro, genuíno, sem mácula, sem sentimentos deste mundo, e sim com o propósito do Senhor. Por isso, fecha essa mensagem, esse dia com essa oração, na certeza que o Senhor é Deus, onisciente, onipotente, onipresente, que pode todas as coisas, pois o Senhor, sim, sabe de todas as coisas. E nós precisamos ficar na sua dependência, em oração, e entregando as nossas vidas e buscando a presença do Santo Espírito do Senhor, para que endireite de vez as nossas veredas, os nossos caminhos, e plantando também na nossa descendência. E que assim seja, em nome de Jesus, para todo sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus por isso. Grande abraço, fiquem em paz. Desculpa aí, talvez o vídeo ficou um pouco estranho hoje, mas a mensagem foi dada. A mensagem é do Senhor, não é minha. A palavra é do Senhor e não é minha. Eu sou apenas um portador. Eu sou obediente, porque Ele disse: ide em todo o mundo e pregai o Evangelho. Eu estou aqui apenas obediente. Fique em paz. Deus abençoe.